Hoje vou falar-vos sobre o livro que é considerado o romance mais importante da era vitoriana. Olá e sejam bem-vindos ao meu canal do Booktube, as minhas leituras, e hoje vou falar-vos de uma leitura que terminei em novembro. Eu li este livro para o projeto literário Victober, ou Outubro Vitoriano, em que se liam obras que foram escritas na era vitoriana, e este é considerado por muita gente a obra, o romance mais representativo da era vitoriana. E estou a falar de Middlemarch, de George Eliot. Este foi um livro que eu li numa leitura conjunta com a Susana e a São, que como já vem sendo habitual, fazermos uma leitura mensal. Esta, pela sua extensão, foram 809 páginas, foi lido em 8 semanas, 100 páginas por semana. A obra está dividida em 8 partes, em 8 livros, e foram 8 semanas de puro prazer com esta leitura. Foi um livro que eu adorei, adorámos todos do grupo. Eu comecei a ler por esta edição da Portugália Editora, A Vida Era Assim, em Middlemarch, e depois, na primeira semana, em conversa com as minhas colegas de leitura, passei para esta versão, esta edição da Relógio d'Água, porque esta edição tem 809 páginas e esta tem 575, por isso alguma coisa aqui, não sei se é uma outra tradução mais adaptada, mais resumida, não sei o que é. Então eu li o primeiro capítulo naquela obra, mas depois, para acompanhar as minhas colegas de leitura, comprei esta edição da Relógio d'Água. Ora, esta obra, escrita na época vitoriana, foi escrita em 1871 e 72, e esta edição que eu li da Relógio d'Água foi publicada em 2011. Foi escrita por George Eliot, que é o pseudónimo de Marian Evans. Nesta altura, para um escritor, para ser levado a sério, tinha que ser um homem, senão não era levado a sério. Isto na opinião desta escritora, e então ela optou por utilizar o nome George Eliot. Ela dizia que nesta altura as mulheres eram tidas por escreverem só romances muito ligeiros. Nesta época vitoriana, aconteceu muita coisa em Inglaterra, aconteceu muita coisa no mundo, mas em Inglaterra principalmente. Aconteceram bastantes mudanças ao nível da política, houve o aparecimento das linhas férreas que foram construídas em grande quantidade também por a Inglaterra, deu-se depois o desenvolvimento industrial. Este livro é também um livro de personagens e dos conflitos entre essas personagens. E são personagens muito bem construídas, com muito conteúdo. Não são aquelas personagens que ou são muito boazinhas ou são muito mazonas, não. Há várias personagens que não são nem 100% más, nem 100% boas. É uma história cheia de realismo nesse aspecto, e foca problemas e foca a sociedade vitoriana, foca temas como a religião, a educação, saúde, também a maneira como as terras dos grandes senhores eram geridas a nível político e a nível social, o que é que isso acarretava. Não é uma obra novelesca, a escrita está muito bem feita, é acessível, mas é muito cuidada. Temos um narrador que é um narrador participativo na história,
fala muitas vezes com o seu leitor, dá até algumas opiniões sobre as personagens, porque ele é o único que conhece as personagens, e ele dá algumas opiniões sobre as atitudes dessas personagens. E então aqui vamos encontrar histórias de uma pequena aldeia rural inglesa, e que vemos o crescimento dos personagens ao longo do romance. Conhecemos várias personagens, tanto masculinas como femininas. Não é aquele romance muito romântico como por exemplo a Jane Austen, em que pronto, os temas principais são os romances, os casamentos. Também tem algo disso, mas não é de todo o principal tema. Aqui temos personagens que casam no início, e aí vemos o seu crescimento e a evolução dos casais e dos casamentos. Vamos acompanhando essas personagens e as suas lutas, tanto interiores como as suas relações entre personagens. Depois também alguns dramas familiares e alguns dramas sociais, a maior parte deles devido às contenções sociais da época. É uma época em que não é uma época um bocadinho fútil, pode ser considerada fútil, pode ser considerada que as pessoas viviam para a imagem que davam aos vizinhos, aos amigos, aos familiares. Por isso é um bocadinho, há sempre, como ainda há também hoje, mas nesta época principalmente as grandes famílias viviam muito da imagem que davam para o exterior. Ficamos a conhecer um bocadinho, como já disse, da sociedade vitoriana, e temos vários núcleos familiares que se interligam e que uns por casamento, outros por negócios. Existem várias histórias neste livro e neste romance, que está muito bem escrito e que nós acabamos por acompanhar a evolução das personagens e da história, e de conhecer esta aldeia que tem por nome Middlemarch. É um romance que eu adorei, dou 5 estrelas a este romance, e que recomendo a toda a gente. O livro não é muito barato, está a 30 e qualquer coisa euros, mas são 809 páginas de prazer de leitura. E nós adorámos, no nosso grupinho de leitura conjunta, adorámos mesmo esta leitura, e estão muito vivas ainda as personagens, e acho que vão ficar comigo para muito tempo, porque são personagens muito reais e personagens que nos dizem muito. Não quero contar nada da história, porque não gosto de tirar o prazer de quem mergulha num livro sem saber nada. Eu gosto de ir assim, por isso também não gosto de contar muito da história, e espero que seja uma opção de leitura para o próximo ano este livro de George Eliot, de Middlemarch. Se quiserem também, tentem saber um bocadinho sobre a autora. Existe mesmo uma biografia muito interessante sobre a vida da autora, que ela própria foi um bocadinho rebelde. A sua vida foi um bocadinho contra as regras vitorianas e contra aquele viver das aparências. Teve uma vida bastante interessante. Ela não viveu muito tempo, ela morreu com 60 e poucos anos de uma doença, mas mesmo assim teve uma vida bastante interessante, e escreveu vários romances que nos deixou, que eu ainda não li. Há muitos que são difíceis de encontrar as edições em português, há outros que nem foram traduzidos.
Ela escreveu romances como Adam Beatty, o Moinho à Beira do Floss, Silas Marner, Middlemarch e Daniel de Ronda. São romances que não parece que sejam muito falados, pelo menos no meio literário português. Também são já clássicos da época vitoriana, mas de qualquer maneira são livros que eu acho que deveriam de ser lidos, e são romances muito bons. Espero que tenham gostado desta minha opinião sobre este livro e que ponderem a ler este romance. Não se assustem pelas 809 páginas que passam num instante. Nós até lemos isto devagar, foram 100 páginas por semana, mas fomos lendo como íamos discutindo o que ia acontecendo. Foi uma boa leitura. Espero que considerem também esta leitura e que gostem tanto como eu. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Se ainda não subscreveram, subscrevam ao meu canal de Booktube. Despeço-me com votos de boas leituras e até à próxima.